Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou muito animado para fazer o vídeo de hoje. Afinal de contas, eu vou falar sobre 10 curiosidades, 10 segredos sobre os céus. Muitos deles talvez você já conheça, mas alguns talvez você não conheça. Esse vídeo é muito interessante, eu só vou usar textos bíblicos, mas eu vou procurar descortinar, abrir a cortina e trazer revelações aqui sobre como é o céu hoje e como um dia ele será também. Então vamos lá? O que a Bíblia diz a respeito dos céus? 10 curiosidades a respeito dos céus que talvez você ainda não saiba. Antes de mais nada, quero pedir a você que se ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa fazê-lo, será uma honra para mim, e que você também possa compartilhar, comentar, curtir, fazer de tudo para que esse vídeo chegue às pessoas que você ama e que você acha que vão ser muito abençoadas por ele. Bom, além disso, eu quero dizer que se você está se inscrevendo agora, é muito legal que você clique no sininho e lá escolha todas as notificações, porque assim você sempre vai receber um vídeo novo. Então vamos lá? Bora pro vídeo. Primeira curiosidade a respeito do céu que você talvez não saiba. Existe um arco-íris circundando o trono de Deus. Isso está tanto em Ezequiel capítulo 1, 26 a 28, quanto em Apocalipse capítulo 4, versos 2 e 3. Eu vou ler o texto. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Arco-íris é sempre sinal de aliança, né? Então, ao redor do trono, um arco-íris. Segunda curiosidade dos céus. O trono de Deus está lá, ou seja, no céu há um rei, e este rei está sentado no trono. Salmos capítulo 11, versículo 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Aonde está o trono de Deus? No universo, nos céus. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Glória a Deus, ele está no trono de todo o universo e de lá ele governa, nada lhe escapa, aos olhos, ele sabe de tudo e tem poder para dar o destino para a história da humanidade segundo a sua própria vontade. A terceira curiosidade é que o céu tem miríades de anjos. Mas, pastor, o que significa esta palavra? Vamos ver lá, Apocalipse 5, de 11 a 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões. Milhões de milhões é bilhões, gente. E milhares de milhares é milhões. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia! Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Gente, nos céus, ao redor do trono, a sala do trono é extraordinariamente grande, né? Bilhões de anjos. Tem mais anjos do que gente. Que coisa extraordinária, né? E que coral é esse, hein? Que louvor é esse? Clamando, louvando, glorificando ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. É só ele a honra e só ele a glória, meu querido. A quarta curiosidade sobre o céu é que existe um altar de ouro diante do trono de Deus. Apocalipse 8:3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de
todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Lá no tabernáculo já havia um altar de ouro, um incensário, em que o sumo sacerdote ele entrava e intercedia pelo povo. E as orações subiam como que com cheiro suave daquele incenso. Isso tudo era só uma figura do que existe de fato no céu. Existe de fato no céu um altar de ouro, onde as orações minhas e suas são colocadas diante do trono de Deus, diante daquele que é juiz e que pode julgar a nossa causa, diante daquele que é misericordioso e pode nos abençoar com a sua graça e com a sua misericórdia e nos perdoar os pecados. Por isso, querido, ore a Deus. A tua oração, ela não vai para o esmo, ela chega na presença de Deus, no altar de incenso. Aleluia! A quinta curiosidade que nós temos ali nos céus, gente, é que o céu hoje, só tem uma porta de entrada. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Alguns até vão dizer que não tem só uma porta, porque a Nova Jerusalém tem 12 portas. Isso fica claro lá no livro de Apocalipse. Mas hoje nós estamos falando do terceiro céu, onde Deus habita. Então, aqueles que acreditam que o terceiro céu já é a Nova Jerusalém, então não tem só uma porta, não, tem 12. Mas se na verdade a Nova Jerusalém vai ser inaugurada somente lá no final dos tempos, depois de tudo, do juízo final, então talvez o céu só tenha uma porta, mas isso é uma conjectura. O fato é que tem uma porta. Amém? A sexta curiosidade a respeito do céu é que os que passarem pela grande tribulação terão vestes brancas especiais. Eu vou ler Apocalipse 7, 13 e 14, que diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, que coisa extraordinária. Morrer por Jesus, ser perseguido e morrer por Jesus, traz uma grande recompensa. Todos os que morreram na grande tribulação receberão vestes especiais brancas, serão reconhecidos na eternidade, estes que morreram por Jesus. Agora, eu creio que não somente os da grande tribulação, mas todos quantos ao longo da história morreram por causa da sua fé, serão honrados na presença de Deus quando estiverem ali diante do trono. A sétima curiosidade do céu, gente, é que o céu tem 24 anciãos que estão sentados em 24 tronos, vestidos de branco, com coroas de ouro em suas cabeças. Apocalipse 4:4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Mais para frente, quando entra o Cordeiro, todos eles se prostram, tiram as suas coroas e apresentam ao Cordeiro, dizendo: só tu és digno de receber a honra e a glória. Quem são esses anciãos, meus queridos? Muitos acreditam que sejam 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos que estejam lá sentados. Nós não temos certeza absoluta a respeito disso, mas é muito provável que sim, que sejam esses representantes do povo de Deus sentados em tronos ao redor de Deus que está no trono, no centro de todas as coisas. A oitava curiosidade do céu, gente, é que o céu tem criaturas aladas, com muitos olhos. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 11,
Diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Muito provavelmente sejam os próprios serafins citados no livro de Ezequiel, tá? Mas pode ser que não sejam, porque a descrição não cita o fato de serem serafins e nem são perfeitamente descritos da mesma maneira. Mas talvez sejam. De qualquer forma, são seres viventes com muitos olhos e com asas e que adoram a Deus todo o tempo, nem de dia nem de noite, como os serafins, né, do livro de Ezequiel, capítulo 6, né, versos de 1 a 3. Então, de qualquer forma, não sabemos se são serafins, mas eles adoram a Deus todo o tempo, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo 3 vezes. Talvez seja Santo ao Pai, Santo ao Filho, Santo Espírito de Deus, aleluia. Não existe a presença, ninguém pode chegar à presença de Deus sem santidade ninguém verá ao Senhor, aleluia. A 9ª curiosidade que eu quero trazer para vocês sobre o céu é que as almas dos santos comparecem diante do altar. Que coisa linda! Apocalipse 6, de 9 a 11 diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo, Senhor e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Lá atrás eu falei que eles tinham vestes brancas, mas aqui eu estou trazendo, né, para vocês a verdade que eles estão diante do trono de Deus, reivindicando justiça por terem sido perseguidos pelo anticristo e pelo seu exército, né, de homens blasfemos e homens que não aceitam a verdade. E a 10ª e última curiosidade sobre o céu, queridos, é que há serafins adorando a Deus, né? Como eu disse a vocês, no livro de Apocalipse não fala necessariamente que os 4 seres viventes sejam serafins. Mas se aqueles 4 seres viventes não são serafins, existem também os serafins. E esses são nomeados dessa maneira em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que coisa linda, gente. As vestimentas de Deus são longas, que cobrem todo o templo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, vocês veem que existem semelhanças, né, entre os serafins e entre os seres viventes. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que existem os serafins. Se forem os mesmos seres, está tudo certo. Se forem diferentes, a gente sabe que a sala do trono tem a presença desses seres celestiais que adoram e glorificam a Deus por sua santidade. Queridos, o céu é real, é para lá que nós vamos. Nós somos cidadãos dos céus, embora moradores da terra. O passaporte de entrada é Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. A Bíblia diz: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos, a morte não é fim. Se você perdeu algum ente querido, saiba que um dia, se ele deu a vida para Cristo, você o encontrará e você
poderá usufruir da presença de Deus para todos sempre, ainda que sejamos pecadores. Ele morreu por nós para nos salvar. Aleluia, o justo pelos injustos, o nosso Salvador. Por isso, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, do louvor, adoração da minha e da sua vida. Querido, a vida passa muito rápida e um dia todos nós estaremos diante de Deus. E eu espero que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para poder estar na sua presença para todo sempre. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo tocou a sua vida, se ele falou com você, compartilhe para que mais pessoas possam por ele ser abençoadas. Deus abençoe. Beijo no seu coração.